Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, soberano entre as nações, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa, sua vida e os seus negócios. Que o Senhor abençoe a sua entrada e a sua saída e que a mão poderosa do Senhor possa te sustentar e te ajudar de uma maneira muito especial e gloriosa. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da Palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 11 até o 21, que nos diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Este texto lido do versículo 11 específico até o versículo 21 fala da segunda vinda de Cristo visível. Nesta passagem é visível, o céu se abre e Jesus desce com seu exército para derrotar a grandeza do reino do anticristo. Nós temos, ele diz que viu os céus abertos, e eis um cavalo branco que estava assentado, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Este
não é o mesmo do capítulo 6, versículo 2, que fala do anticristo, porque ele imita a Cristo. Por que cavalo? Na simbologia profética, o cavalo branco é o animal militar de elevados ofícios. E esse é um ofício dos mais extraordinários, porque as nações do mundo estarão reunidas no lugar chamado Megido ou Amargedon para lutar e batalhar contra o Cristo. Aqui já está findado ou findando os 7 anos da tribulação, e Cristo vai descer com o seu exército, incluindo a sua igreja, que está vestida de linho puro e fino, para poder vencer os exércitos do mundo, o anticristo, e estabelecer o milênio na terra. A profecia sobre o Cristo, que é o rei Davi, descreve como alguém que julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, conforme Isaías capítulo 11, versículo 4. A volta de Cristo, a batalha do Amargedon, não é uma mera vingança, ou não é uma vingança arbitrária, é um ato de justiça de Deus, refletindo na fidelidade do Eterno, dando aos homens a colheita daquilo que eles haviam plantado. Eles mataram os profetas, eles maltrataram os servos de Deus, mancharam a terra com o sangue dos servos, dos mártires da tribulação, e agora o Senhor está a voltar com o seu exército para executar juízo. A palavra diz que os seus olhos como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Observem que no capítulo 13, versículo 1 do Apocalipse, o dragão também tinha diademas. O anticristo também aparece com diademas, para assemelhar-se a Cristo, que é o verdadeiro governante de todas as nações. Não existe outro. O anticristo estará naquele período assumindo esta posição, dizendo ser o Cristo, acordo com as nações, com os blocos econômicos do mundo, mas o único, que é o Todo-Poderoso, que é o verdadeiro governante de todas as nações, é Jesus. Os diademas citados é símbolo de realeza suprema. E na situação de Jesus, que volta para governar, para estabelecer o milênio, depois de tantas tragédias, depois de tanto poder demoníaco despejado sobre a humanidade, depois de tanto engano, depois de um reino do anticristo, depois de enganar as nações, de enganar os judeus, Jesus volta agora para estabelecer o milênio e para enfrentar, porque as nações do mundo estarão ali reunidas para destruir Israel, para enfrentar o Cristo, e eles serão vencidos e destruídos. Diz que ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a palavra de Deus, veste salpicada de sangue.
Cristo, Jesus Cristo, foi quem pisou o lagar, e o sangue dos seus inimigos mancharam suas vestes. Jesus disse: eu pisei sozinho o lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura. Dizem que seguem os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Olha aqui, essa será a maior batalha travada, em que os homens se levantarão para lutar contra o próprio Deus. A sociedade, os homens do mundo vão estar envolvidos nesta luta. Homens de grandes patentes, como os reis, como os tribunos, os governantes, estarão todos ali para lutar contra o Cordeiro de Deus. E João descreve a cena dizendo que o Senhor, da sua boca sairá uma espada aguda, que é a sua palavra, para ferir com ela as nações. As nações serão repreendidas pela palavra que foi pregada, que foi ensinada, que foi orientada e que foi rejeitada. Quando ele estabelecer o milênio, no julgamento das nações que dá-se antes do estabelecimento do milênio, ele rege as nações com vara de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira, do Todo-Poderoso. Na sua veste está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o único. Só 2 homens foram chamados como Rei de Reis, e foi Artaxerxes e Nabucodonosor, o rei da Pérsia e o rei da Babilônia. Somente esses 2 homens receberam este título, mas nenhum deles era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Observem que eles não estão lidando com qualquer um. Não existe nenhum poder no mundo, nenhuma excelência no mundo que Deus não coordena, que Ele não mande. Quando Ele voltar para estabelecer, para a batalha do Meguido, os homens estarão lidando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Ele venceu todos os reis, Ele venceu todos os senhores. É convidado as aves do céu nesta batalha para alimentar-se dos tribunos, a carne dos fortes, dos cavalos, dos que sobre elas se assentam, a carne de todos os homens livres, servos, pequenos e grandes. O mundo será mobilizado para lutar. A batalha do Armagedon será ferrenha. Todas as nações confederadas se unirão na batalha do Armagedon, que é uma antiga elevação do vale do Meguido, que está ao oeste do Jordão, na planície de Jesiel, entre Samaria e Galiléia. E Jesus, com o sopro da sua boca, destruirá o exército do anticristo, como também as demais forças que virão com a besta em seu ataque ao povo de Deus, como exércitos de 200 milhões que virão do extremo oriente.
A palavra descreve, essa batalha é um cumprimento da profecia de Daniel, quando ele diz que ele viu uma pedra lançada sem o auxílio de mão, que acertou o pé da estátua, e que a estátua se desfacelou, e a terra fez-se um montão, e encheu toda a terra, a pedra lançada sem o auxílio de mão. De todos os impérios que surgiram no mundo, com força, com violência, com guerras, com conflitos, o único império que vai prevalecer é o de Deus, é o que Jesus estabeleceu na terra. A cabeça de ouro era Nabucodonosor, que reinou, mas passou, o reino babilônico passou. Depois vem o reino Medo-Persa, que foi também destruído, desfacelado e passou. Depois vem Alexandre o Grande, que governou, que morreu jovem, com cerca de 33 anos, que conquistou o mundo da época, mas que também passou, morreu envenenado ou inveterado nos vícios, porque não tinha mais com quem lutar, são as alegações existentes. E aí surge o Império Romano com toda a sua glória, com imperadores querendo culto, com homens exigindo culto, com a dinastia herodiana, com um monte de situações que apareceram, mas não prevaleceram. A grande Babilônia, com sua influência, a esta altura caiu, e a pedra lançada sem o auxílio de mão agora enche toda a terra, vence todas as nações, para estabelecer a paz da terra, para estabelecer o milênio, para vencer a batalha, para prender o diabo, para aniquilar o diabo e as nações e os homens tiverem ou terem a oportunidade de viver para Deus, sem conflitos, sem guerras, sem a influência do diabo, porque ele estará preso. A palavra diz: e vi a besta, e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, porque ele estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O Cordeiro de Deus agora, que vem para a batalha, ele vai travar a batalha do seu povo, ele mesmo estará na batalha. Às vezes existem batalhas em nossas vidas que nós não conseguimos vencer. Nós sozinhos jamais conseguiremos, com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria, com as nossas astúcias, mesmo com as armadilhas e com a nossa esperteza, não conseguiremos vencer sozinhos, mas a mão poderosa do Eterno, de Jesus, aquele que está sentado sobre o cavalo branco, aquele que tem olhos como chama de fogo, aquele que prescruta os pensamentos, aquele que é Senhor dos senhores, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que nos deu vida e vida em abundância, aquele que derramou sangue por cada um de nós. Ele vence as nossas batalhas. Talvez você esteja numa batalha ferrenha na vida, talvez você não sabe mais o que fazer, quem sabe você já está se entregando
chegando, já se dando por vencido, por derrotado. Eu te digo uma coisa, no nome do Todo-Poderoso, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, daquele que é soberano entre as nações, no nome dele você pode vencer. Se você crê, você tem a vitória. Ele vencerá o pecado, a morte. Lá na cruz ele venceu tudo isso, mas nesta batalha que a igreja desce com Cristo, que as nações, que o poderio bélico do mundo estarão reunidos com todas as suas estratégias, Jesus vai vencer. Ele é vencedor entre as nações, para estabelecer a paz na terra, para restabelecer a natureza, a comunhão, a ferocidade dos animais acabarão. Ele vai estabelecer, porque ele é Deus e a palavra promete. E os que não foram mortos na batalha, foram mortos com a palavra dele, a espada que sai da boca, que é a palavra. Estavam sobre os cavalos e todas as aves e se fartaram das suas carnes. Todos que adoraram a besta, todos que aceitaram o sinal da besta, que se prostraram diante da besta, vão morrer. Nenhum ímpio vai passar para o milênio, nenhum ímpio vai viver no milênio. A longevidade vai alcançar, falaremos depois do milênio. E o anticristo e o falso profeta vão estrear o lago de fogo. Quem vai para o lago de fogo? Quem vai estar lá junto com o anticristo? Diz a palavra, Apocalipse 28, 21, versículo 8. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Esses irão para lá. Se você entregou o seu coração para Jesus, se a sua vida está centrada em Deus, se o seu amor é pela palavra de Deus, se o seu coração está voltado para Deus, descanse. Você não tem que ter medo do inferno, você não tem que ter medo do lago de fogo, você não tem que ter medo do diabo, porque Jesus já venceu por nós. E ainda que muitos de nós desçamos a tumba fria, quando Ele voltar, nós vamos subir a encontrar com Ele no arrebatamento, e depois nós vamos descer com Ele em um corpo glorificado nesta batalha, porque vai descer os seus anjos, e vai descer o seu exército, incluindo a igreja. Nós desceremos para reinar com Cristo, e viveremos com Ele para sempre. Bendito seja o nome dEle, glorificado seja o nome dEle. Este dia, que é chamado também o dia da grande glória, o dia do poder do Senhor, o dia em que Ele destruirá o anticristo e os seus exércitos, o dia em que o falso profeta e o anticristo serão lançados no lago de fogo, o dia que o diabo será amarrado. Este é o dia da vitória de Cristo, da igreja, dos crentes, daqueles que amam a Deus. Persista em obedecer, em amar, em servir, em dedicar a Deus, mesmo com suas fraquezas, mesmo com suas debilidades, mesmo com seus problemas. Vigia, ore, se levante diante de Deus, busque a sua face. Você que está afastado, volte aos caminhos do Senhor. É tempo de salvação, é tempo de se entregar a Deus. O Senhor quer te levantar e te restaurar. Ele é o Deus que vai vencer o inimigo na batalha do Amargedon. Oh meu Deus, fortalece os corações de pessoas que estão aplacadas, derrotadas, vencidas pelo pecado, pelo mundo, pelo ódio, pela vingança, pelo temor.
gente que não sabe mais o que fazer. Estende tua mão poderosa sobre estas vidas e abençoa, ó meu Deus. Guarde-as, livre-as do mal, ó Deus, da influência do maligno, ó Senhor. Dá-lhes graças e orientação do céu. Não nos deixa ser sócio do diabo, nos pecados, nas ilusões, na fornicação, na idolatria, na prostituição, na mentira, na corrupção. Ó Deus, em nome de Jesus, ensina-nos a guardar o nosso coração e preservar a santidade nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, levanta o fraco, levanta o caído. Em nome de Jesus, ó Deus, cura neste dia, dá saúde a esta pessoa, pelo poder do nome de Jesus. Ministra a bênção de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu casamento, sobre os seus filhos, pelo poder do nome de Jesus. Receba a vitória de Deus na sua vida, receba a vitória de Deus no seu coração, pelo poder que há no nome de Jesus. Sai enfermidade, pelo poder que há no nome de Jesus. Receba a libertação, receba em nome de Jesus, pelo poder da palavra, pelo poder daquele que vai vencer o anticristo na batalha do Armagedon, que todas as nações terão que curvar diante dele, que todos os homens terão que dizer que ele é Senhor e é Senhor para sempre, pelo poder que há no nome dele. Abençoe sua vida neste dia, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.